Tá aí o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o item é o item 5. Na realidade é o item 4 e o item 5, que um é complemento do outro. Eu vou ler os dois, tá? Que é o maior mandamento, que diz assim: Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca alça dos seus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe responde: Amarás o teu Deus de todo o coração, a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. E o item 5 nos diz: caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não houvesse dúvida na interpretação do amor a Deus e do amor ao próximo, acrescentou: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham resumidos nestas palavras: fora da caridade não há salvação. É muito interessante essa explicação aqui, porque muita gente fica gritando: amo a Deus, oh meu Deus, louvo a Deus, Deus é minha vida, e brigando com o próximo, né? Muitos brigam até e dizem que estão brigando em nome de Deus. A gente vê essas guerras religiosas aí, é impressionante, não tem noção nenhuma do que é esse mandamento. Mas estamos a caminho, né, da mudança, da perfeição. Então vamos aqui fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos ampara e nos sustenta, em nome de Deus nosso Pai, para darmos continuidade a esse estudo tão importante para todos nós, que vem nos trazendo esclarecimentos, abrindo nossas mentes para melhor escolhermos o caminho que precisamos seguir, a estrada que nós vemos à nossa frente, que nos fará chegar à perfeição que é o nosso destino. Envolva, Senhor, a todos nós, a toda esta equipe presente e aqueles que não estão presentes, estão ainda em suas ocupações e suas tarefas diurnas. Que todos possam receber nesse momento a sensação maravilhosa do Teu amor, envolvendo-os a todos, trazendo assim muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio e muita vontade, Senhor, de estar sempre dizendo sim aos Teus ensinamentos e se esforçando para praticá-los. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Eu não sei deixar a sala aí com esse head automático. Toda pessoa que entra está ganhando esse batom aí. Bom, Nila, então eu vou dar uma rezinha e vou iniciar a história, porque a Vânia parou no meio, e aí se eu começar de onde ela parou, vai ficar uma coisa assim
meia quebrada, né? Meia sem noção, para quem não veio na semana passada. Então eu vou iniciar lá quando ele está falando da história, né? Dessa história dessa menina aí de reencarnação. Bom, então aqui Kardec está colocando, né, para nós, Kardec não, desculpem, Leon Denis está nesse capítulo falando sobre a reencarnação. E ele vem mostrando aqui as bases que ele teve, né, o trabalho que teve, as pesquisas, os fatos que eles analisaram, ele e toda a sua equipe analisaram para comprovar, né, a reencarnação e ter assim argumentos para fazer a defesa, né? Então ele nesse caso aqui ele cita que é uma história que estava na revista Filosofia della Ciência de Palermo, o número janeiro de 1911. Ele publica sobre um caso de reencarnação, uma narrativa do mais alto interesse que resumimos aqui. Muito bem. Então ele diz assim: é o chefe da família na qual os acontecimentos se passaram, o Dr. Carmelo Samona de Palermo quem fala. Então vamos aqui a história completa para a gente depois analisá-la no final. Perdemos a 15 de março de 1910 uma filhinha que minha mulher e eu adorávamos. E em minha companheira o desespero foi tal que receei um momento perdesse a razão. 3 dias depois da morte de Alexandrina, minha mulher teve um sonho onde acreditou ver a criança a dizer-lhe: mãe, não chores mais, não te abandonarei, não estou afastada de ti, ao contrário, tornarei a ti como filha. 3 dias mais tarde houve a repetição do mesmo sonho. A pobre mãe, a quem nada podia atenuar a dor e que não tinha nessa época noção alguma das teorias do espiritismo moderno, só encontrava nesse sonho motivos para o reavivamento de suas penas. Certa manhã, em que se lamentava como de costume, 3 pancadas secas fizeram-se ouvir à porta do quarto em que nós achávamos. Crente da chegada de minha irmã, meus filhos que estavam conosco foram abrir a porta, dizendo: tia Catarina, entre. A surpresa, porém, de todos foi grande, verificando que não havia ninguém atrás dessa porta, nem na sala que a precedia. Foi então que resolvemos realizar sessões de tipologia, na esperança de que, por meio, talvez tivéssemos esclarecimento sobre o fato misterioso dos sonhos e das pancadas que tanto nos preocupavam. Continuamos nossas experiências durante 3 meses, com grande regularidade. Desde a primeira sessão, 2 entidades manifestaram-se. Uma dizia ser minha irmã, a outra a nossa cara desaparecida. Esta última confirmou pela mesa sua aparição nos 2 sonhos de minha mulher e revelou que as pancadas tinham sido dadas por ela. Repetiu a sua mãe: não te consternes, porque nascerei de novo por ti e antes do Natal. A predição foi acolhida por nós com tanto mais incredulidade quanto um acidente a que se resumia uma oração. Aí ele coloca a data, né? 21 de novembro de 1909. Tornava-se inverossímil nova concepção em minha mulher. Entretanto, a 10 de abril, a primeira suspeita de gravidez revelou-se nela. A 4 de maio seguinte, nossa filha manifestou-se ainda pela mesa e nos deu novo aviso: mãe, há uma outra em ti. Como não compreendêssemos esta frase, a outra entidade que parece acompanhava sempre nossa filha, confirmou-a comentando assim:
A pequena não se engana. Outro ser se desenvolve em ti, minha boa Adélia. As comunicações que se seguiram ratificaram todas essas declarações e mesmo as precisaram, anunciando que as crianças que deviam nascer seriam meninas, que uma se assemelharia à Alexandrina, sendo mais bela do que tinha sido ela anteriormente. Apesar da incredulidade persistente de minha mulher, as coisas pareciam tomar o rumo anunciado, porque no mês de agosto o doutor Cordaro, parteiro reputado, prognosticou a gravidez de gêmeos. A 22 de novembro de 1910, minha mulher deu à luz a 2 filhinhas, sem semelhança entre si, reproduzindo uma, entretanto, em todos os seus traços, as particularidades físicas bem especiais que caracterizavam a fisionomia de Alexandrina, isto é, uma hiperemia do olho esquerdo e uma ligeira seborréia do ouvido direito. Enfim, uma dissimetria pouco acentuada na face. Em apoio às suas declarações, o Dr. Carmelo Samona traz os atestados de sua irmã Samona Gardini, do professor Wigley e da senhora Mercantini, do Marquês Natoli, da princesa Niscome, do conde de Rancheleile, que todos iam ficando a par, à medida que elas se produziam, das comunicações obtidas na família do Dr. Carmelo Samona. Então, a história ainda continua. Até aqui a Vânia foi na semana passada. Aí ela continua. Oi, Vânia. Chegou Tina, sejam bem-vindas. Continuando. Depois do nascimento dessas crianças, 2 anos e meio são decorridos. O doutor Samona escreve a Filosofia da Ciência, dizendo que a semelhança de Alexandrina II com a Alexandrina I, tudo confirma, não só na parte física como na moral. As mesmas atitudes e brincadeiras calmas, as mesmas maneiras de acariciar a mãe, os mesmos terrores infantis expressos nos mesmos termos, a mesma tendência irresistível para servir-se da mão esquerda, do mesmo modo de pronunciar os nomes das pessoas que a rodeavam. Como Alexandrina I, ela abre o armário dos sapatos no quarto em que esse móvel se encontra, calça um pé e passeia triunfalmente no quarto. Em uma palavra, refaz de modo absolutamente idêntico a existência na idade correspondente à Alexandrina I. Não se nota nada de semelhante com Maria Pace, sua irmã gêmea. Compreende-se todo o interesse que apresenta uma observação desta ordem, seguida durante tantos anos por um investigador do valor do Dr. Samona. O capitão Florindo Batista, então aí agora já Leon Denis trazendo para nós o esclarecimento desse caso aí. Aliás, citando um outro caso, né? O capitão Florindo Batista, cuja honestidade está no abrigo de qualquer suspeita, conta em revista Ultra de Roma o seguinte. Então aqui é outro caso que vai ser, Leon Denis vai contar aqui para nós, comprovando esses fatos, né? Trazendo esses fatos sendo comprovados para a credibilidade da reencarnação. Então, nesse primeiro caso que nós vimos aqui, a menina ainda se comunicou e avisou que ia nascer novamente com a mãe, que a mãe ficasse calma e tranquila que ela ia nascer de novo. E aqui agora vem um outro fato também de reencarnação constatado e comprovado lá pelas autoridades que estudavam esses assuntos na época. E então Leon Denis nos traz, né?
Esse caso foi trazido pelo capitão Florindo Batista e está lá na revista Ultra, de Roma, que é o seguinte: no mês de agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, teve, quando já se ia deitado, mais ainda perfeitamente acordada, uma aparição que a impressionou profundamente. Uma filhinha morta havia 3 anos, apresentara-se-lhe repentinamente, manifestando alegria infantil, e lhe disse, com voz muito doce, as seguintes palavras: mamãe, eu volto. Antes que minha mulher tornasse a si de surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei, minha mulher estava muito comovida. Contou-me sua estranha aventura e eu tive a impressão que era de uma alucinação que se tratava, mas não quis combater a convicção em que ela estava de haver recebido um aviso providencial e acedi a seu desejo de dar à filhinha que esperávamos o nome de Branca, que era o da sua jovem irmã falecida. Por essa época, eu não tinha noção nenhuma daquilo que aprendi. Mais tarde, e teria chamado louco a quem me viesse falar de reencarnação, porque estava intimamente convencido de que os mortos não renasciam. E aí a gente para aqui para fazer uma reflexãozinha, né? E esses fatos, normalmente, eles vão acontecer, né, justamente com aquelas pessoas que não acreditam, para que elas tenham ali a prova de que realmente existe a reencarnação. Você vê que esse senhor aqui, ele não acreditava em nada. E depois, passado, quando vieram os estudos, que ele foi comprovar que isso ali realmente poderia acontecer, e era uma verdade. No entanto, aqui, o caso aconteceu com ele, né? Aqueles que já acreditam, que têm a certeza, normalmente não passam por essas situações, né? Porque já creem, não precisam de provas. Por exemplo, comigo não vai acontecer nunca, porque eu já tenho certeza disso, né? Nós aqui que já estudamos e que temos essa certeza, normalmente, com certeza isso não vai acontecer, esses fatos. Mas aqueles que ainda não creem, é necessário que aconteça, para que eles possam acreditar, porque é a realidade. Então, todos precisam ter esse conhecimento, todos precisam ter noção do que é essa realidade, do que é a verdadeira situação de cada um, que nós reencarnamos sim, e não existe outra explicação para as nossas dificuldades, para as nossas diferenças, que não seja essa lei de reencarnação. Se não fosse assim, Deus não seria um Deus de amor. Deus seria injusto, porque tantas diferenças. Por que fazer pessoas nascerem completamente diferentes? Sem a lei de reencarnação, não tem explicação. Ou você não aceita, ou você acredita que Deus é injusto, porque dá privilégios a uns e maltrata a outros. Isso não é um Deus de amor. Como Deus é Deus de amor, então a gente tem que parar e refletir em cima dessa lei da reencarnação. Aqueles que não acreditam deveriam ainda, né, ler, se inteirar, pesquisar também, para não sofrer decepção quando desencarnar. Porque aí desencarna achando que já cumpriu tudo que tinha que fazer e aí recebe lá o bilhetinho que vai ter que voltar. Olha a surpresa. Nós vemos muito isso nas mesas de trabalho de atendimento a espíritos sofredores, né? O chamado trabalho de desobsessão na casa espírita. Quantos espíritos chegam ali sem noção nenhuma, até de que já estão mortos? Para eles continuam vivos, não tem noção nem de que já desencarnaram. Muito menos noção de reencarnação, de que vão voltar, de que precisam acertar. Então, são orientados. É uma ignorância completa, a falta de conhecimento completo sobre esses pontos das verdades da nossa existência.
Daí a doutrina espírita, ela prima por isso, pelo estudo, para a busca do conhecimento, para que a gente não tenha, né, essas desilusões ao desencarnar. Pelo menos a gente já sabe o que nos espera. Bom, então, continuando aqui o caso, ele diz para nós: 6 meses depois, em fevereiro de 1906, minha mulher deu à luz com felicidade uma filhinha que se assemelhava inteiramente à sua irmã falecida. Tinha seus olhos muito grandes e seus cabelos espessos e frisados. Essas coincidências não me desviaram do meu ceticismo. Não me desviaram do meu ceticismo materialista. Você veja que nem assim ele se converteu logo, né? Ainda tinha lá a incredulidade como muito forte ainda em seus pensamentos. Mas aí ele continua: mas minha esposa, muito contente com o favor obtido, convenceu-se de modo absoluto de que o milagre se tinha dado e que havia posto 2 vezes no mundo a mesma criatura. Hoje a menina tem cerca de 6 anos e, como sua falecida irmã, é muito desenvolvida física e intelectualmente. A fim de que se compreenda o que vou relatar, devo acrescentar que, durante a vida da primeira branca, tínhamos como criada uma certa Mari, suíça, que só falava o francês. Tinha ela importado das suas montanhas uma espécie de canção. Quando minha filhinha morreu, Mari voltou para seu país e Aberceus se havia completamente apagado de nossas lembranças. Um fato verdadeiramente extraordinário veio trazê-la ao nosso espírito. Uma semana estava eu com minha mulher no meu quarto de trabalho, quando ouvimos com um eco longínquo a famosa cantilena. A voz vinha do quarto de dormir, onde havíamos deixado nossa filhinha adormecida. A princípio, emocionados e estupefatos, não lhe tínhamos reconhecido a voz, mas, aproximando-nos do quarto donde ela partia, achamos a criança sentada na cama e cantando, com acento nitidamente francês, a cantilena que nenhum de nós lhe houvéramos ensinado. Minha mulher, evitando parecer muito espantada, perguntou-lhe o que cantava, e a criança, com uma prontidão de pasmar, respondeu que cantava uma canção francesa, posto que não conhecesse desse idioma senão algumas palavras que tinha ouvido pronunciar por suas irmãs. Quem te ensinou essa bela canção? Perguntei-lhe. Ninguém, eu a sei de mim mesma, respondeu-me ela, e acabou de cantá-la alegremente, como se nunca tivesse cantado outra em sua vida. Que lindo, né? Que fato bonito. Ela lembrou da canção que a babá, na outra vida, cantava para ela. E veio cantar nessa nova encarnação. Muito lindo esse caso que Leon Denis traz aí para nós, comprovando assim que não tem dúvida, a reencarnação existe. Graças a Deus, né? Ela existe. Continuando aqui, mais um caso, ele diz: o senhor T.H. Jaffé, advogado na Corte de Apelação de Paris, comunica-nos o seguinte fato, em 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, tinha como espírito guia uma mulher que havia conhecido em minha infância e cujas comunicações apresentavam um caráter de rara precisão. Nomes, endereços, cuidados médicos, predições de ordem familiar, etc. No mês de junho de 1909, transmitia essa entidade, da parte de Père Henri,
diretor espiritual do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente a morada estacionária no espaço. A entidade respondeu-me por essa ocasião: tenho a intenção de reencarnar. Terei sucessivamente 3 encarnações muito breves. Para o mês de outubro de 1909, anunciou-me espontaneamente que ia reencarnar em minha família e dignou-me o lugar dessa reencarnação, uma aldeia do departamento do Eure-et-Loir. Eu tinha, com efeito, uma prima grávida nesse momento. E fiz a seguinte pergunta: por que sinal poderei reconhecê-la? Terei uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. A 15 de novembro, disse a mesma entidade que no mês de janeiro seguinte deixaria de vir, sendo substituída por outro espírito. Procurei desde esse instante dar a essa prova todo o seu alcance e nada me seria mais fácil depois de ter feito documentar oficialmente a predição e de conseguir um certificado médico do nascimento da criança. Infelizmente, encontrei-me em presença de uma família que manifestava uma hostilidade agressiva contra o espiritismo. Estava desarmado. No mês de janeiro de 1910, a criança nascia com uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. Ela tem atualmente 14 meses. Que fato também interessante, né? Onde mais uma prova aí da reencarnação. E naquela época, na época de Kardec, na época de Leon Denis, para que houvesse mesmo provas concretas, esses fatos aconteciam com muita frequência, né? De vez em quando se tinha notícia de um caso desse. E eles iam e pesquisavam e analisavam. Hoje, ainda acontece. Nós temos conhecimento. Nossa, na Casa Espírita, então, como a gente tem casos de pessoas que pertenceram à família e que estão agora reencarnados. E a família sabe que foi um ente do passado, né? Um ente querido do passado que está ali voltando. Temos vários casos desse, né? Bom, então aí Leon Denis vem falando para nós a respeito disso. E ele diz: indicamos neste capítulo as causas físicas do esquecimento das vidas anteriores. Nós falamos lá no início sobre isso, né? Por que nós esquecemos as vidas passadas? E aí ele diz, das vidas anteriores, não será conveniente, ao terminá-lo, colocar-nos em outro ponto de vista, e inquirir se esse esquecimento não se justifica por uma necessidade de ordem moral. Para a maior parte dos homens frágeis, canas pensantes, que o vento das paixões agita, não se nos afigura desejável a recordação do passado. Pelo contrário, parece indispensável ao seu adiantamento que as vidas anteriores se lhes apaguem momentaneamente da memória. Nina, a gente está desencontrando aí nas... Será que o meu livro está com problema, com defeito? Não tenho no meu livro. Terminou ali o caso dos 14 meses, e aí ele começa aqui, indicamos nesse capítulo. Vamos ver aqui, peraí, não, a gente tem outro livro aqui, vamos ver se o defeito é do livro. Às vezes é, hein? O meu outro, Depois da Morte, tinha uma falha incrível. Só um instantinho que a gente já vem aqui. Não, estou com 2 livros aqui na mesma situação, aí é meio complicado, né?
A mesma coisa lá, no mês de janeiro, ela tem atualmente 14 meses. Indicamos, neste capítulo, as causas físicas do esquecimento. A mesma coisa, nos meus livros não tem mais caso não, tá? Pode ser. Então, tudo bem. Então, você já se achou aí? Indicamos? Então, é daqui que eu estou continuando, quando Leon Denis vem falando do esquecimento do passado, tá? Então, tá. Então, vamos continuar. Depois eu vou averiguar em algum livro esse terceiro caso. Então, ele diz, né? Não será conveniente, ao terminá-lo, colocar em outro ponto de vista e inquirir se esse esquecimento não se justifica por uma necessidade de ordem moral. Para a maior parte dos homens frágeis, canas pensantes, pois é, né? O do Celde também, porque eu estou com o do Celde e estou com o da Febe aqui. Isso aqui deve ser mesmo só do online aí. Parece indispensável ao seu adiantamento que as vidas anteriores e se lhes apaguem momentaneamente da memória. Isso nós já aprendemos na doutrina e com o próprio Leon Denis, a necessidade desse esquecimento, né? Como é necessário que a gente esqueça o que fizemos lá no passado para não termos problema na atual reencarnação. E ele diz, a persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, olha aí, dos preconceitos de casta, tempo e meio, numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de vistas e coisas que nos custaria tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse em nós. Lógico, se nós formos ficar nos lembrando dos equívocos, dos erros, das bobagens que nós fizemos em vidas passadas, nossa, é um tormento muito grande. Atualmente, quando nos lembramos de coisas erradas que fizemos nessa própria existência, só nessa vida já é um martírio. A gente fica fazendo de tudo para esquecer as bobagens que já fez, as escolhas erradas que fez, né? Quantos de nós aqui já não disse, se eu pudesse voltar, eu não teria feito o que eu fiz? Nessa mesma encarnação. Né? Se nós, né, numa encarnação, a gente tem essa dificuldade, procure esquecer tudo de ruim que fez, imagina você ficar lembrando de tudo que você fez em outras existências. Você não progrediria, não teria como caminhar, avançar. Né? Então, é uma bênção de Deus, é misericórdia divina esse esquecimento. E ele diz assim, deparar-se-iam assim muitos obstáculos à nossa educação, com certeza, aos nossos progressos, nossa capacidade de julgar, achar-se-ia muitas vezes adulterada desde o berço. O esquecimento, ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma nova vida nos proporciona, ajuda a construir nossa personalidade num plano melhor. Nossas faculdades e nossa experiência aumentam em extensão e profundidade. Óbvio, não é? Quantas pessoas que cometeram alguma bobagem nesta mesma vida e que vivem em função desse erro cometido, em depressão, não querem mais viver, param de fazer as coisas, não querem mais saber de nada, não é? Porque erraram lá num passado. Imagina você lembrar do que fez nas outras vidas. É como Leon Denis diz aqui, nós não continuaríamos a vida, estacionaríamos, pararíamos. E aí Deus, sabendo dessa nossa dificuldade, nos proporciona essa bênção de esquecermos o que fizemos. E ele diz, né? Outra consideração mais grave ainda, o conhecimento de um passado corrupto. Olha só. Conspurcado, como deve suceder com o de muitos de nós. Seria um fardo pesado, com certeza, né?
Pode, Marta, claro que pode. Se um de nós aqui nos lembrássemos, né, que numa vida passada, né, nós fomos uma daquelas pessoas, com certeza nós sabemos que fizemos isso, mas a gente fica ainda na esperança de que não. Mas nós fizemos muitas besteiras aí nesse passado, besteiras terríveis, por isso estamos aqui ainda, né? Pode colocar a sua pergunta aí, Marta. Vamos ver. A pessoa que é um espírito reencarnado na mesma família, ou seja, ela está aqui, mas é outro? Não, é o mesmo espírito, tá? Então, como exemplo, no caso dessas meninas que nós... ele não se lembra. Ele vem, é um espírito, reencarnou, né? Vem, mas vamos pegando esse gancho aí que você colocou. Ele veio, mas ele não se lembra que já pertenceu àquela família, tá? É o esquecimento aí do passado, tá? Os pais, aqui no caso, tiveram esse aviso para uma questão de ter credibilidade, de acreditar na reencarnação. O espírito vai se sentir normal, cumprindo com a sua caminhada. Entendeu? Agora, a partir do momento que ele encarnou, que ele já reencarnou, que está vivo ali na família, sim, mas aí são pessoas que tiveram conhecimento, mas não lembram da outra vida. Entendeu? A pessoa não lembra. Por exemplo, eu vou te contar um caso. Tem uma pessoa na nossa casa espírita aqui, que eu conheço a situação, que a sogra dela desencarnou há alguns anos atrás. Né? A sogra desencarnou. E ela teve em sonho... Não, fica sabendo não, minha querida. Só se você procurar saber. E se houver necessidade de saber. É o que eu estou tentando te explicar. Esses casos aqui, eles foram divulgados e ficou-se sabendo pela necessidade de que precisaria a comprovação da lei de reencarnação. Então, se não houvessem casos desses, como é que a gente ia acreditar que realmente a reencarnação existe? Não é? Então, naquela época de Kardec, na época de Leon Denis, os fatos eram mais divulgados. Hoje, só em raríssimas exceções, algumas situações que acontecem, foi quando eu falei. A gente fica tendo conhecimento dentro da casa espírita, mas não é uma coisa divulgada. Não é? E muitas das vezes nem é divulgado para a família toda. E é uma situação assim, a criatura dessa mãe, né, dessa menina, por exemplo, a sogra dela desencarnou. Passado algum tempo, ela sonhou que a sogra viria como novamente na família, mas seria novamente na família. E veio a nascer como sobrinha dela. Quer dizer, ela veio a nascer como a neta dela. Fica meio complicado, né? Porque ela era avó dessa menina que nasceu. Isso aí é para comprovar aquilo que a doutrina nos ensina. Mas isso isso acontece muito, né? Porque nós reencarnamos sempre na mesma família até acertarmos todos os casos. Mas só fica se sabendo quando tem necessidade. Aí você pergunta, e como a pessoa fica se sentindo? Uma pessoa que sabe que é o outro da família, se ela fica sabendo, normal, tranquilo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se eu soubesse agora, se isso fosse acontecer, né? Não tem problema não. Se isso fosse acontecer, por exemplo, se eu tivesse um sonho, e em sonho meu pai dissesse para mim assim, eu vou reencarnar novamente no meio de vocês. A gente ia ficar alerta, né? Primeiro que na nossa família aqui, dos meus sobrinhos que engravidasse, era o meu pai, né? Não é outro, é o mesmo, só com uma vida diferente. Aí é que tá, a tua dúvida está sendo essa, né? Ela se sente tranquila de saber que ela é outro? Sim, porque ela foi preparada, o espírito que reencarnou, foi preparado para uma nova reencarnação. Então vem feliz, sendo que quando nasce, esquece da outra vida, esquece que já pertenceu àquela família. Por exemplo, no caso que nós acabamos de ler aqui, os pais
tinham conhecimento, mas a menina não tinha. Mas ela normalmente não fica sabendo, minha querida. Entendeu? Só se for necessário. Lógico que vai saber, né? Porque uma criança de 4 anos, de 7 anos, como o caso dessa menina, ela não vai entender que ela é a reencarnação de uma outra filha daquele casal. Então é lógico que não se fala. Não se fala para essa pessoa. Só vai saber quando ela ficar adulta. Se houver uma necessidade, alguma situação que aconteça, né? Eu não sei se você assistiu aquele filme do outro, né, Minha Vida em Outra Vida. Aquilo ali foi uma realidade. Então ela começou a pesquisar, então ela foi descobrir, saber que ela era a reencarnação daquela família, tal. Mas normalmente isso é fato que não é divulgado, principalmente para o espírito reencarnante. Não é uma coisa assim que é... Nós sabemos porque a gente estuda, a gente pesquisa, e quando a gente tem esses casos assim, não é a casa que fica sabendo. São pessoas que estão ali nesse trabalho, entendeu? Mas, por exemplo, a pessoa que reencarna naquela família não fica sabendo que reencarnou. Não tem assim, a não ser os pais, como no caso aqui do casal, ficaram sabendo, né? Isso, Tina, temos um choque. Eles ficam sabendo porque havia uma necessidade. Qual a necessidade? Eles acreditarem na reencarnação. Nesse caso que eu te contei aqui da minha amiga, que a sogra, ela, em sonho, ela sonhou que a filha ia, que a sogra ia nascer novamente na família. Eu não sei te dizer por que ela ficou sabendo disso. Porque aí é problema da família. Mas ela comentou isso com a gente e nós ficamos observando. E depois ela mesma confirmou que tinha nascido um bebê na família, que poderia ser. Mas isso no meio espírita, entre nós, é normal. Quantas vezes eu já nasci na minha família, nessa família que eu pertenço? Muitas vezes. Ah, Marta, como é que eu vou te explicar? O exemplo que nós lemos. Existem N situações, uma questão de explicação, uma questão de doença, uma questão da pessoa ter dúvidas, ter problemas, até problemas mentais. Daí vai depender da necessidade de cada um. Por exemplo, novamente eu vou te explicar, presta atenção. No caso que nós acabamos de ler, do casal aqui, qual foi a necessidade deles saberem que a filha ia voltar com eles, o mesmo espírito, para que a reencarnação tivesse credibilidade. Então, esse é um caso. Por exemplo, vamos que a gente tenha uma família que não acredite na reencarnação. Então, isso vai acontecer, pode acontecer, para que as pessoas acreditem nisso. São N situações. Eu não posso te dar, assim, o porquê. A gente analisa, sabe? A gente analisa o fato em si. Bom, isso é um fato comprovado de reencarnação. Agora, a necessidade é particular ali do espírito. A gente não sabe, tá? Sim, o que a doutrina nos ensina é isso. Você vai nascendo sempre na mesma família, na mesma família, sempre, não é bem na mesma família, né? A gente vai nascendo sempre juntos, de uma maneira ou de outra, até que as situações pendentes sejam resolvidas. Então, por exemplo, se eu tenho, não é o caso, mas vamos dar um exemplo. Se eu não me dou muito bem com a minha irmã, eu tenho uma irmã, sou eu e uma irmã. Se a gente não se dá muito bem, como a gente vê em casos de famílias aí, irmãos que não se dão, nós já nascemos irmãs, de repente, para acertar essa situação, né? Mas como irmãs nós não conseguimos. Então, no processo de reencarnação, quando formos reencarnar, os mentores vão planejar a nossa reencarnação. Então, o que vai acontecer? Eles vão ver lá, né, analisar qual é a situação melhor que nós duas vamos nascer para resolvermos as nossas sequelas, as nossas situações pendentes.
Então, vamos dizer, o mentor está lá conversando com o outro, ele diz assim, bom, elas já nasceram como irmãs, não resolveram. Então vão nascer como mãe e filha? Aí o outro, será que vai resolver? Vai, não vai? E chegam a uma conclusão de qual seria a melhor situação para aqueles dois espíritos renascerem e se acertarem. Muitas das vezes, se nascer como mãe e filha, não vão se acertar. Então nascem como vizinhas. Nascem como amigas de escola e que vão ficar juntas por muito tempo. Às vezes, no caso, a necessidade de nascer novamente como, então nasce como mãe e filha. Aí vem como mãe e como filha. Mesmo assim, ainda não resolveram a situação. Vem numa próxima encarnação, inverte os papéis. Uma vem como mãe, a que veio como mãe vem como filha, e a que veio como filha vem como mãe. Volta novamente. Não resolveram ainda passam 3, 4 encarnações sem essa solução. Vêm novamente como irmãs, podem vir como irmãs gêmeas. E se a situação for muito grave, podem vir até como irmãs siamesas, que a gente sabe de situações assim. Então, são N situações para que você renasça numa mesma família. Se eu for ficar te contando aqui casos e situações, nossa... As obras de André Luiz, se você pegar as obras de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que é um livro que a gente está estudando aqui toda quinta-feira, vem falando sobre isso, mostrando ali os renascimentos, né? Os planejamentos lá no mundo espiritual, os espíritos se planejando, olha, então nós vamos nascer como pai, como mãe, como filho, para a gente poder se acertar. Aí vai da necessidade de cada um. Agora, essa necessidade, ela pode ser várias coisas. O problema é o acerto, o amor que precisa ser trabalhado. Em nosso lar também tem. Mas é o amor que precisa ser trabalhado. Não é? Porque o que é... todos nós, um dia teremos que estar nos amando. Sermos uma família universal. Sentirmos um pelo outro o mesmo amor que Jesus sentiu por nós. Como é que a gente vai desenvolver esse amor? Nascendo, né? Nascendo na mesma família, nascendo juntos, nascendo como irmãos, nascendo como pais e filhos, nascendo como tio e sobrinho, e por aí vai. É a família, a instituição criada por Deus justamente para que haja esse acerto, resolução dessas situações que existem entre os espíritos. Por quê? A família, você fica próxima, né? Você está próximo, não tem como você fugir. Você pode não se dar bem com o seu pai, mas você vai ter que viver com ele. Uma pessoa lá da rua, um amigo, a coisa já fica mais fácil, porque você não precisa conviver com um amigo, uma pessoa da rua. Mas dentro da família, não tem. Pega as obras de André Luiz ali, o livro Libertação, o próprio Entre a Terra e o Céu, que a gente tem ali muitos casos de ele contando situações dessa os missionários da luz, também conta até a reencarnação lá de Segismundo, como é feito um planejamento reencarnatório. Então, no livro Missionários da Luz, você tem ali bem claro que é um livro preparado, né, foi feito com esse objetivo, de mostrar como é feito um planejamento reencarnatório. Né? A Tina coloca, eu tenho um sobrinho de 11 anos que é especial, tenho uma afinidade por ele incrível, que por um irmão já não tem. Pois é, vocês já podem ter sido desenvolvido esse amor numa outra vida. E agora ele veio novamente aí na família para acertar aí os resgates dele, né, as reparações dele, e você está aí como ajuda, como suporte. São muitas situações que a gente tem, né? Então ficou claro, Marta? Desculpe se eu não me fiz entender. Mas pelo que você passou aí a tua dúvida, eu acho que era essa, né? Procura ver esse filme Minha Vida em Outra Vida. Se você puder, pode baixar aqui pela internet, que ele está aí ele tem aí para ser baixado, que vem falando muito justamente sobre isso e vem explicando isso. Outro filme também interessante, porque eu recomendo assim filmes, né? Que apesar de serem histórias, mas são histórias que poderiam ser verídicas.
quer ver? Um amor além da vida. Também fala sobre reencarnação ali, claro, mostra como que é o processo, por que a gente às vezes tem que vir na mesma família, voltar na mesma família, né? Ela coloca que era esse detalhe da parte humana da reencarnação. Sim, tudo é planejado, isso você pode ter certeza. Nesse livro Missionários da Luz de André Luiz, nós temos isso bem claro. Eu pensei que as pessoas, depois de reencarnadas em famílias espíritas, ficassem sabendo. Não há necessidade de você saber. Você só fica sabendo quando você está na espiritualidade, né? Não há necessidade de você saber. Pode ter alguns casos que sim, mas o certo é não saber. Por isso que a Leonine está colocando aqui para nós. A gente esquece. Então você veja bem, nesse caso dessa menina que a gente acabou de analisar, né? O pai e a mãe sabiam porque era necessário. Você vê que o pai era materialista, cético materialista, não acreditava em nada. Então precisava do fato desse, ele ter conhecimento desse fato, para que ele pudesse conhecer, acreditar na reencarnação, né? E aí é a vida que segue e ele precisar desse conhecimento, tá? Bom, aí ele diz assim: a persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas e preconceitos de casta, tempo e meio numa palavra e por aí vai. Lá no final ele diz: outra consideração ainda mais grave, o conhecimento de um passado corrupto, né? Que, como deve suceder com o de muitos de nós, seria um fardo pesado. Só uma vontade de rija têmpera pode ver, sem vertigem, desenrolar-se uma longa série de faltas, de desfalecimentos, de atos vergonhosos, crimes talvez, para pesar-lhes as consequências e resignar-se a passar por elas. A maior parte dos homens atuais é incapaz de tal esforço. A recordação das vidas anteriores, olha só, Marta, só pode ser proveitosa ao espírito bastante envolvido, bastante senhor de si, para suportar-lhe o peso sem fraquejar, com suficiente desapego das coisas humanas para contemplar com serenidade o espetáculo de sua história. Reviver as dores que padeceu, as injustiças que sofreu, as traições dos que amou, é privilégio doloroso conhecer o passado dissipado, passado de sangue e lágrimas, e é também causa de torturas morais, de íntimas lacerações, né? Então, é aí por isso que a gente esquece. Não é motivo de lembrança. A lembrança sempre vai nos trazer tristes recordações, situações, vai ser prejudicial você se lembrar do passado. Agora, existe, como ele fala assim, quando o espírito está bastante envolvido, que há ali uma necessidade dele saber e que vai ajudá-lo, aí ele vai se lembrando de acordo com a necessidade. Fora isso, ninguém se lembra. As visões que lhes vinculam seriam, na maioria dos casos, fontes de cruéis inquietações para a alma fraca, presas nas garras do seu destino. Se as nossas vidas precedentes foram felizes, a comparação entre as alegrias que nos davam e as amarguras do presente tornariam estas últimas insuportáveis. Foram culpadas? A expectativa perpétua dos males que elas implicam paralisaria a nossa ação, tornaria estéril nossa existência. A persistência dos remorsos e a morosidade da nossa evolução far-nos-iam acreditar que a perfeição é irrealizável. Ou seja, resumindo, seria um prejuízo total para o espírito se lembrar do que foi as suas vidas
passadas. A gente vai parar por aqui, o nosso tempo ali já está até estouradinho, tá? Nós vamos fechando por aqui. E na próxima semana damos continuidade a esse estudo, onde o Leon Denis vem falando e esclarecendo mais a respeito de vidas sucessivas e de esquecimento do passado. Tá bom? Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aí a participação da Marta, da Tina, a colaboração de vocês, isso é muito importante no nosso estudo, porque a gente ficar aqui falando sozinho também não é bom. Então, quando há uma troca de ideias, uma troca de informações, é muito produtivo, né? E faz bem para quem está aqui fazendo o estudo, né? Obrigada a você, Marta, pela presença. Vamos então fazer a nossa prece e depois a gente volta para dar os recadinhos finais. Graças a Deus, querido Mestre Jesus, amigos, benfeitores espirituais que nos amparam, que nos sustentam neste momento. Só temos a agradecer, Senhor, por mais esses instantes de informações valiosas que nos vão chegando através desses nossos amigos, desses benfeitores que se preocuparam em analisar, em estudar as verdades da vida e deixar para que nós possamos, no momento em que aqui estamos caminhando em busca da nossa regeneração, em busca do nosso crescimento, da nossa evolução, tenhamos condições de avaliar, refletir e assim fazermos as escolhas corretas. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que nos são trazidas, que nos são dadas de podermos caminhar de acordo com a Tua vontade. E te pedimos, Senhor, que ainda precisamos pedir, continue fortalecendo em todos nós a vontade, o desejo de estar sempre dizendo sim ao Teu chamado, de estarmos sempre aqui reunidos, buscar as informações e assim, a cada dia, colocando em prática, trabalhando através do esforço individual, a mudança, a transformação, para nos tornarmos dignos e merecedores do Teu amor e do reino de Deus. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.